Ah, bandidos ilícitos! Vocês estão vendo aqui tudo arrumadinho, tudo bem feito, porque eu estou aqui com o professor Ricardo Augusto Felício, que é professor do Departamento de Geografia da USP, né, e Climatologia, tá correto? Isso mesmo. Professor? E o pessoal aqui da Estúdio Cam fez toda essa arrumação de câmeras, de som, então vocês vão ter câmeras perfeitas, um som perfeito para essa entrevista aqui, que é muito importante para a tua vida, para você saber mais a respeito, né, de aquecimento global, mais a respeito, ter o outro lado do argumento, né? E isso é muito importante. Eu quero agradecer o pessoal do Estúdio Campo, porque quando a gente fez aquela entrevista com o Bolsonaro aqui, né, fizemos uma entrevista com a merda, e todo mundo falou assim, tá uma merda, o som tá uma bosta, o vídeo tá uma bosta. E aí o pessoal do Estúdio Campo ficou com muita dó de mim e decidiu fazer um negócio legal. Fizeram com o Benê Barbosa, tem entrevista com o Benê Barbosa aqui, e agora eu tô aqui muito honrado em receber o Ricardo Augusto Felício aqui para a gente conversar. Conversou também com o Felipe Moura Brasil, uma entrevista excelente. Felipe Moura Brasil é um dos maiores jornalistas do Brasil, na minha opinião. Recomendo vocês assistirem também. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse negócio aí que é o aquecimento global. Professor, diga primeiro aí, há quanto tempo o senhor não, né? Mas isso é putaria, né, cara? Quanto tempo você estuda o aquecimento global? Quanto tempo você estuda o clima, né? E o teu percurso aí nessa área? Eu comecei minha carreira em 91, né? 91? 91. E fiz o mestrado em meteorologia antártica e de satélites, e depois o doutorado também em climatologia antártica. Então, o seu mestrado foi em Antártida, Antártida. No continente mesmo, sobre a meteorologia. E o teu doutorado? Foi na climatologia da Antártida, especificamente o ponto mais quente da Antártida, que é a Península Antártica. Entendi. E isso pela USP? Isso pela USP, o doutorado. O mestrado foi pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Então, uma vida inteira, desde 91? Desde 91 estudando isso, e a parte mais dessa questão do aquecimento global e de mudanças climáticas, os últimos 10 anos. Os últimos 10 anos, Isso. Então, você tem dedicado a sua vida a respeito da questão do aquecimento global. Isso. E quando eu digo dedicar a vida, não é você ler Wikipédia não, né? Não, Cara, atrás disso. Ou ir atrás de videozinho de camarada sem vergonha na internet. Não. São 10 anos de pesquisa séria. Sim, a respeito de muitos aquecimento livros, muitos dados e principalmente também muitos documentos da ONU, né? Que aí você vê a parte também de geopolítica. Eu nunca entrei muito na parte de geopolítica, mas engraçado que você vai estudando e não vai se conformando com aquela coisa. Não é possível, a ciência não é assim, né? Porque os dados são conflitantes. Aquilo que a mídia vende para as pessoas é conflitante com os teus estudos, com aquilo que você estudou. Não só meus, na verdade de um monte de cientistas por aí. Diversos. Né? A gente vai pegando os trabalhos, vai conversando com eles. Muitos, inclusive, fizeram parte do painel do ozônio. O Molion, o professor Daniela Onça, o professor Tiago Maia, enfim, o professor Sugil, que é um exímio geólogo aqui do Brasil, 01 aqui do Brasil, de geologia. Então são as pessoas no topo mesmo do estudo a respeito de clima, a respeito de aquecimento, são pessoas com mestrado, com doutorado, que dedicaram a sua vida para estudar isso. Tem uma opinião muito diferente daquilo que é vendido na mídia. Exato, principalmente, por exemplo, o professor Paulo Marques dos Santos, que é o fundador da meteorologia na Universidade de São Paulo. Isso é em 1945. Ele era um sargento da Força Aérea Brasileira, especialista em meteorologia, e acabou a guerra e não tinha o que fazer, ele ia ser mandado para a guerra, acabou a guerra aquele dia, no dia seguinte ele fez o Instituto Astronômico e Geofísico e fundou a meteorologia do Brasil. Eu converso muito com ele mesmo fala que isso é impossível. O aquecimento global, como a mídia vende, é impossível. É impossível, exatamente. Deixa eu aqui, vamos falar a respeito dessas questões aqui. O que motivou essa entrevista aqui foi primeiro alguns livros que estão sendo vendidos na minha livraria, minha biblioteca, que é um manual politicamente incorreto da ciência, vocês veem ele ali atrás, que é muito interessante, que fala a respeito do aquecimento global, e diversos outros mitos da ciência também são desmascarados ali, né, que eles são tidos como verdades científicas absolutas. Na verdade não são. A Psicose Ambientalista, do Dom Bertrand, que está também na minha biblioteca, né, o link está aqui na descrição, e aqui embaixo vocês vão poder ver, e Império Ecológico, a subversão da ecologia pelo globalismo,
do Pascal Bernardin. E tem o seu livro também, você escreveu e agora está com crowdfunding, é isso? Para não só esse livro, mas para que esse livro tenha também parecer de outros especialistas nessa área, e será feito também um documentário a respeito disso, é isso? Esse livrinho que você tem na mão foram feitos só 100 exemplares, né? Foi feito com dinheiro próprio, dinheiro de salário, né? Porque a gente não tem financiamento de coisa nenhuma. Porque existe aí, né, até alguns tipos de pessoas que vêm falando, né, que toda pessoa que estuda o aquecimento global e que tem uma opinião divergente daquilo que é do mainstream, mainstream né? científico. Aí você é financiado pra caramba. Chega o cara aqui com um carro simples, entendeu? Depois de se matar, de dar aula para fazer essa entrevista rápido, eu posso garantir para vocês, meu amigo, o cara não é financiado por nenhum super Jorge Soros aqui. Isso eu garanto para vocês, tá? Mas vem essas histórias, né? Vem. Mas conta mais a respeito, como é o crowdfunding? O crowdfunding, nós vamos então expandir esse livro, ele vai ter já umas atualizações, dado inclusive a problemática do ozônio e as suas consequências para a sociedade. Então nós vamos fazer esse livro, vamos também pegar o livro do professor Timothy Ball dos Estados Unidos, ele cedeu para a gente traduzir, né? Praticamente já está pronta a tradução. E o terceiro grande investimento desse crowdfunding é também fazer um documentário com todos os cientistas brasileiros que se dispuserem a dar a cara a tapa também, né? Excelente. E esse crowdfunding, eu vou deixar o link dele aqui na descrição, que é muito importante, que as pessoas que realmente querem saber do outro lado do argumento. Porque isso é ciência, eu acredito que isso é ciência. Saber qual é o outro lado da argumentação. Para que vocês possam lá ir no crowdfunding. E vou deixar aqui também na descrição o Twitter, o YouTube e os canais do professor Ricardo, para que ele possa também ser uma voz. Porque a gente vê aqui na internet muitas pessoas falando a respeito do professor Ricardo, mas ele mesmo não tem lugar para ele falar a respeito das pesquisas dele, a respeito daquilo que ele tem daquilo que ele descobre, né? Lendo muitas coisas, porque essas descobertas eu acredito que são incessantes. Sim, né? A respeito e surpreendentes. Né? E surpreendentes. E sempre coisas novas, né? Então o canal dele também vai estar aqui na descrição e o Twitter também para que você possa acessar. Muito grato. Agora nós vamos falar a respeito de alguns temas aqui. A respeito do derretimento da calota polar. Eu vi no Fantástico aí, há poucos dias atrás, os bichos estavam tudo doidos. Não, porque aqui nós vamos morrer afogados, agora acabou. Aí foram lá para as Ilhas Marshall, aí perguntaram para a mulher, você vai morrer afogado? Mas eu vou morrer afogado, agora estou fodida mesmo. Entendeu? Agora nós vamos morrer tudo afogado e o culpado sou eu. E você também, né? Eu também. Como é que é esse negócio do derretimento da calota polar? Você, professor Ricardo, que estudou isso desde 91, tem seu mestrado, seu doutorado a respeito disso. Como é? Bom, são duas situações diferentes. Eu sempre gosto de dizer que o planeta Terra parece que são dois planetas Terra. O hemisfério norte é um padrão, o hemisfério sul é outro. O Ártico ele tem padrões de derretimento e de congelamento naturais, seguem alguns ciclos às vezes de 11, 15 anos. E isso é muito conhecido. Eu sempre gosto de dizer que União Soviética e Estados Unidos, na sua guerra nuclear, a guerra nuclear é feita pelo Polo Norte. A gente vê aqueles planisférios, acho que os mísseis e ICBMs vão sair pelo Atlântico. Não, é sempre por cima do planeta Terra. Sim. Então eles tinham que conhecer tudo sobre o gelo. E eles de fato conhecem tudo. Eles sabem quando o gelo diminui, quando o gelo aumenta. Então são vários ciclos, não tem nada a ver. Desde a época do programa nuclear. Exatamente, porque o objetivo número 1 nasce em 1950, num acordo em Washington, quando eles estavam preparando o Ano Geofísico Internacional, 1957, que foi estendido até 1959. Para que foi feito o Ano Geofísico Internacional? Vamos conhecer o planeta Terra usando todos os conhecimentos que a gente adquiriu da Segunda Guerra Mundial, com o aparato, né, a parafernália de equipamentos para conhecer o planeta Terra. Mas embutido nisso já estava a história do submarino nuclear. Então nasce em 1950 o projeto do submarino nuclear norte-americano e eles queriam, de fato, levar os cientistas até o Polo Norte, mas o objetivo número 1 era colocar o submarino nuclear lá.
Porque justamente se você faz um lançamento de um SLBM, que é um míssil lançado muito próximo do seu inimigo, você pega ele em 8 minutos, ele nem descobre mais ou menos o que está acontecendo. Sim. Então era uma coisa de retaliação mesmo. Então esses estudos do gelo, só para que fique claro, eram feitos desde a época... Desde muito cedo, né? Nos anos 20 já começaram. Já começaram, mas tiveram seu ápice... Nos anos 40 para frente, um ápice na Guerra Fria, exatamente. E eles sabem muito a respeito do gelo. Exatamente. Com os dados do gelo, daquilo que está acontecendo nas calotas polares, existe o derretimento? É observado o derretimento das calotas polares? Então, aí no hemisfério norte, no Ártico, que é um oceano congelado, ele derrete bastante durante o verão, mas ele recupera muito durante o inverno. Mas esse muito é total ou Então, é preocupado? Não, porque eu não quero. cíclico, né? Você entende a minha preocupação? Sim, eu não quero que o pessoal lá da Ilhas Marshall morram por minha causa. Não, isso é água dentro de água, porque gelo já está dentro d'água, então não vai fazer nenhuma diferença. A grande preocupação é se a Antártica, nós estamos falando do hemisfério sul, né, do Polo Sul, se ela perdesse a sua massa de gelo continental, que aí é água fora da água, né? O gelo está fora da água. Né? Mas isso não vai acontecer. Você tem que subir a temperatura do planeta a mais de 20, 25 graus Celsius. O próprio IPCC, que é o painel da ONU, admite isso. Né? Então, nessas circunstâncias, esse é o menor dos nossos problemas. Se a temperatura da Terra subisse 30, 40 graus Celsius. Entendi. Não é o que vai acontecer. Porque essa projeção, entendeu? Para um derretimento, eu como leigo, vou te perguntar como leigo. Fique à vontade. Então, essa projeção de que o mundo vai sucumbir debaixo das águas, para que isso acontecesse seria necessário um aquecimento de 20 a 30 graus. Para derreter a Antártida toda. Para derreter a Antártida toda, e isso sustentado, né? Sustentado. Então, direto, sem parar. Anos e anos e anos, aí aquele negócio, mas não é assim que funciona a climatologia. Então, assim, pelos dados, não é possível concluir que as calotas polares, elas estão... Pelos dados últimos agora, o mais interessante é que a era dos satélites começa nos anos 70, que é justamente quando o planeta passa por um aquecimento. Dos anos 70 para até o final do século 20, ele passa por um aquecimento. E foi quando nossos dados registraram isso. Então a primeira série de dados mostra que a Antártida, por exemplo, estava num ápice gigantesco de gelo. E a partir de 2007 a gente percebeu que a Antártida começou a crescer de novo e quebrou sistematicamente os recordes de gelo dos anos 70. Então, ou seja, aquilo que os caras vinham alertar... É uma mentira gigantesca. Porque eu vejo muita gente, assim, inclusive rapazinho aqui, fazendo vídeo, que se propõe ser científico na internet. A primeira coisa que o cara começa a fazer, primeiro passa tempos e tempos do vídeo, o cara ele não consegue refutar nada de um dado concreto que você apresentou nas palestras que dá, nas entrevistas que dá, nem dado concreto. O cara começa, né, o vídeo científico dele dizendo que você é escroto, tem um jeito enjoado, quer te encher de porrada, tem um jeitinho superior e tudo mais. Então o cara começa um vídeo que se propõe a ser científico dessa forma. Né? Então, pessoalmente dessa forma. Né? Então, se esses dados, né, se essas calotas polares estão se derretendo, e realmente nós estamos num perigo iminente, por que ao invés de xingar... Você já faz essa pergunta, professor? Por que ao invés de xingar, ele não diz, olha, tá aqui, tá crescendo, tá subindo... Como é que você se sente vendo uma desgraça? Se me permite uma coisinha um pouquinho a mais, Nando, não é porque a gente está observando fenômenos na natureza que a culpa é do homem. Isso que é uma premissa muito pior. Né? Então, hoje, o monitoramento sobre o planeta Terra vem aumentado sistematicamente por causa da era de satélites, porque tem mais gente em vários lugares do planeta, porque tem internet e tudo mais. E aí, a contabilidade das coisas aumentou, mas não significa que elas não existiam antes. É como eu falei, a era dos satélites nasceu agora em 1970, 30 anos de dados, um planeta que tem, né, muitos anos de vida, não tem o menor sentido. Certo. E, bom, acho que você já falou a respeito do nível do mar, né? Se ele aumenta com o derretimento das calotas polares, ele aumenta com o derretimento da calota polar. Porque você falou, ela vai, derrete, depois ela vai e retoma aquela magnitude de gelo que ela tinha antes.
Mas e o nível do mar? Ele aumenta? Para o nível do mar realmente aumentar, tem que derreter a massa de gelo continental, que é muito difícil. Então o que a gente percebe, desde 1841, na Ilha da Morte, ou Ilha do Morto, na Tasmânia, tem uma marca do capitão Clark Ross. Está no mesmo lugar o nível do mar. Exatamente No mesmo lugar. Se não todas as declinações da Lua, está no mesmo lugar. Quando você pega lá o livro do oceanógrafo Macaulay, né, ele escreve assim, a última coisa que o mar tem é nível. Porque como é que você pode falar que o mar tem nível se em uns lugares o mar muda 10 metros? No outro ele vai 18 quilômetros embora e volta 18 quilômetros. Então é bom frisar que o pessoal gosta de mostrar as Ilhas Marshall, mostrando as pessoas se afogando. Não, é que aumentou a população da ilha, os caras não têm onde morar, e onde eles foram morar? Na área de arrebentação, na interface, na parte continental do atol com o oceano. É óbvio que você vai ter problemas ali. Porque qualquer tempestade oceânica, as vagas vão bater. É. Agora, Eu lembro mesmo lá em Fortaleza, agora não lembro da praia agora, que a gente... Tem as Eu não lembro o que era, corredeiras. mas a gente ia acampar lá. Isso era bem pequenininho. Não lembro o nome da praia. Não, Guaramiranga não. Guaramiranga é na Serra. Não lembro o nome agora. Mas a gente colocou lá a barraca, entendeu? E aí a água depois vinha toda assim, pegava tudo, a gente tinha que sair. E depois, né, o mar voltava, recuava. Então o recuo era imenso, assim, recuo muito grande nessa região de Fortaleza, agora não lembro qual que é o nome. São várias fases da Lua, a posição da Lua no plano nodal, são muitos fatores, não é uma coisa trivial. Né? Então, por exemplo, essa reportagem do Fantástico é muito porque eles pegaram pessoas ali que foram morar próximo à parte de arrebentação. A parte de arrebentação, exatamente, porque Dubai é uma cidade que os árabes estão fazendo dentro do mar, praticamente. Sim. A Holanda continua com seus processos de polderização. Eu morei na Holanda, assim, também. Inclusive tem uma... Agora também não lembro o nome, mas existe uma profissão na Holanda que é justamente aquela pessoa que é paga para verificar os níveis, né, da água para que não seja inundado. Ele cuida do dique lá. A profissão do cara é cuidar do dique. Mas existem diferenças entre fenômenos locais e fenômenos globais. Sim. Então, globalmente, existe um aquecimento global ou existe aquecimentos que são locais? O que você consegue observar? Que a gente pega pela nossa série de dados, o planeta esquenta e esfria em alguns períodos. Né? Por exemplo, só o século passado ele esquentou 2 vezes e esfriou 2 vezes. Né? E agora, no âmbito local, onde nós estamos morando, onde nós temos aí as grandes aglomerações humanas, a gente muda esse microclima. Mas esse microclima sempre vai responder a um clima superior. Hoje está um dia muito agradável, mas se vier um sistema frontal, a temperatura vai cair. Não interessa que você fez o seu microclima com as casas, os edifícios e tudo mais. Então a gente consegue montar nossos microclimas desde que o clima superior permita que aconteça. Os fenômenos meteorológicos permitam que eles se mantenham. Ou seja, se vier uma geada... Não tem o que fazer. Até que o agricultor faz o quê? Ele monta uma estufa para tentar fazer um microclima controlado. Mas se o agricultor, durante a madrugada, não ligar os ventiladores dentro da própria estufa, vai, infelizmente, fazer geada fora da estufa e dentro da estufa. As plantinhas vão morrer do mesmo jeito. Entendo. Então, por que os climatologistas e cientistas que expõem o contraditório, ou seja, o outro lado do argumento, ou seja, pelos dados, você verifica que não existe aquecimento global? E tem palestras... A ação do homem, né? O aquecimento acontece, o resfriamento acontece, mas a ação do homem não influencia no aquecimento global, no esfriamento global. Nas mudanças todas de clima. Então, por que os climatologistas e cientistas que expõem esse contraditório sobre a questão do aquecimento global, eles sofrem muito boicote? Por quê? Por que eles sofrem esse boicote? Porque eles vão contra uma agenda estabelecida na ONU, né? O próprio painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, é um painel dentro da ONU. E a ONU tem as suas agendas, né? Quando você pega os documentos da ONU para se informar disso, o pessoal acha que é tudo teoria da conspiração, mas não é. Estão lá os objetivos do que eles querem fazer. Reduzir a população do planeta, controlar fontes de energia. Então tudo isso está muito bem estabelecido lá. Você... Essa pressão de uma agenda global, na sua opinião, ela é sentida por todos os
climatologistas, por todos os professores de clima que discordam e expõem esse contraditório? Sim, eu já percebi, por exemplo, o professor Molhão perdeu seu financiamento no Brasil, o professor John Scotto nos Estados Unidos perdeu todos os financiamentos dele quando ele estava tratando da questão do ozônio, nos anos 80. O professor Timothy Ball nos Estados Unidos é perseguido por praticamente gangues de ONGs atrás dele. Então você... Porque isso, no meu entendimento, envolve fundos globais. Sim. Que captam muitos recursos de diversos países e principalmente países de desenvolvimento. E uma vez que seja exposto através dos dados, através das pesquisas, através daquilo que aconteceu com o gelo, através daquilo que aconteceu no nível do oceano, através daquilo que você observa e daquilo que foi observado durante séculos, cai a farsa do aquecimento global e eles não terão mais acesso a esses fundos de trilhões e trilhões e trilhões de dólares de países em desenvolvimento. É mais ou menos isso que eu consigo entender. E nós estamos agora chegando num ponto que muitas dessas agências governamentais, como a NASA, por exemplo, eles recebem dinheiro de governos. Então, nós estamos chegando ao ponto agora, inclusive, de questionar como é que estão essas informações. Por quê? Porque os bancos de dados que nós temos atualmente não estão mais batendo com os dados que estão publicados, né, das séries de dados. Falei, mas peraí, estava mais frio e vocês esquentaram? Como é que foi essa história? Ou estava mais quente e vocês esfriaram? Né? Aí eles falam, não, estamos passando por corretores de dados. Eu falei, isso não existe. Então até a própria informação hoje ela é bastante questionável. Eu digo que se tiver alguma civilização no século 22, os cientistas de lá vão olhar para trás e vão falar, esses dados do século 21 a gente não consegue mais confiar porque eles já estão sendo bastante manipulados. Eu vou fazer o seguinte, talvez as pessoas aqui nessa nossa entrevista, elas não tenham acesso a todos esses dados, a essas palestras e tudo mais, então na descrição vou colocar uma série de vídeos onde esses dados são mostrados a respeito do CO2, a respeito das calotas polares, a respeito do derretimento de palestras, como Lyon, suas palestras, inclusive de indicados ao prêmio, né, aos prêmios máximos da ciência. Aí vou colocá-los na descrição para que você tenha vontade, né, de pesquisar, para que você pesquise, para que você não veja só um lado do argumento. O que nós estamos pedindo aqui é muito simples, para que você tenha a tua mente aberta a observar os dados que são oferecidos para você, né, a refletir a respeito desses dados. Agora, uma das coisas que eles costumam dizer é que o CO2 é tido pelos propagandistas do aquecimento global como grande vilão. Eles estão certos? Não, eles estão completamente errados, né? Todos os cientistas que defendem a nossa posição falam que o CO2 é o gás da vida. Se fosse possível você extinguir o CO2 do planeta Terra, acabava o planeta Terra. Acabava a obra do nosso orbe, né? Tudo desapareceria. Então quem combate o CO2 para mim combate primeiro a vida, né? Tem que deixar isso muito bem claro. O CO2 ele não é um gás poluente, ele não é um gás tóxico, ele é um fertilizante natural. As plantas necessitam dele para serem, né, para criar toda a cadeia trófica de alimentação. Mas se tem muito CO2, não esquenta as coisas? Não tem nenhum problema, né? O CO2, na verdade, ele não faz absolutamente nada. O professor Thiago Maia, que é físico, né, ele também perguntaram de onde saiu o menos 80, né? Fizeram até uma coisa muito jocosa. Né? Eu quero agradecer aqui o Thiago Maia, né, esse físico que fez todo esse meio de campo para que a gente tivesse essa entrevista aqui, né? Então ele nos proporcionou isso, um agradecimento muito grande ao Thiago Maia, e o canal dele também estará aqui na descrição. E ele usa a lei de Wien, ele mostra o quanto que o CO2 intercepta a radiação, e aí a primeira frequência de absorção do CO2 é em menos 80 graus Celsius. Ou seja, como é que alguma coisa em menos 80 vai esquentar as outras coisas aqui na superfície? Né? A segunda banda dele é de quase 400 graus Celsius, também não vai interceptar. Então, assim, quando ele consegue interceptar a radiação para criar esse efeito que eles falam, ele precisa estar a menos 80, é isso? Exato, então ele não vai enxergar, porque a superfície da Terra você não tem temperatura de menos 80. Até na Antártida você vai ter um pouquinho de temperatura. E ele precisa estar a 400 graus? Não, ele intercepta a radiação quando a gente está... Todos os corpos com temperatura emitem uma radiação, mesmo os que estão a menos 80.
certo? Então essa frequência de infravermelho que é emitida, né, é a única que o CO2 vai enxergar. Mas não tem nada no planeta Terra que está emitindo em menos 80. Então ele é praticamente cego para esse principal ponto de absorção dele, que é uma molécula apolar. A segunda banda que ele conseguiria enxergar seria 400 graus. Também não vai ter temperaturas no planeta Terra de 400 graus, naturalmente. Você não é em cima de um vulcão, mas isso é insípido, né? Então é absurdo o que eles dizem a respeito Já é absurdo por mais natureza ainda que se o CO2 está na média troposfera, que é a primeira camadinha da atmosfera, as temperaturas deles são muito baixas. Então não tem como um corpo frio esquentar um corpo quente, que é a superfície da Terra. É um absurdo físico. Tem aquele documentário Cosmos, as pessoas começam a comentar aqui, que é o... Do Carl Sagan. Não, mas depois foi feito com o Tyson, né? Que é o DeGrasse Tyson. E os caras falam assim, não, o DeGrasse está falando que o negócio aqui aumenta. Aí ele usa lá a porra de um cachorro, ele andando em linha reta e a porra do cachorro vai andando, ele fala, isso daqui, ó, o cachorro eu não sei onde é que vai, mas eu sei para onde eu vou e tá aumentando. Você já viu esse documentário? Não, eu não vi. Mas esses argumentos... Não, os argumentos são muito falhos. Fazer esse tipo de comparação. O próprio Carl Sagan, no remake que ele fez do seriado Cosmos antigo, ele falou assim, olha, a Terra pode se tornar uma Vênus ou pode se tornar uma Marte. Eu falei, não, peraí, um astrônomo falar que de planetologia, um planeta pode ser uma coisa ou outra, uma por causa do aquecimento global, do efeito estufa, e outra por causa do ozônio, era uma especulação muito grande. Tanto é que o Freeman Dyson, que era o combativo do Carl Sagan lá, né, ele falou, não, você está falando umas coisas que não tem sentido. Ou seja, uma coisa idiota permanece sendo uma coisa idiota mesmo quando é dita por um cientista. Exato, você deve ter ouvido falar da tal do inverno nuclear. É uma teoria que fizeram do inverno nuclear. Quem é o pai do inverno nuclear é o Sr. Carl Sagan. E aí ele trouxe um modelo de computador que fazia aquilo lá, mas aí o próprio Freeman Dyson, mas você está isolando, você está tirando os oceanos do seu modelo, você está tirando a circulação atmosférica, então é fraude o seu modelo. Você está falando que o inverno nuclear vai ficar centenas de anos. Ou seja, uma grande idiotice permanece uma grande idiotice quando é dita por um cientista, ainda que seja um grande cientista. Mas o interessante é que o Carl Sagan admite que ele não estava fazendo ciência, ele estava fazendo política. Ele fala isso? Ele fala isso. Ele fala assim, eu estava querendo assustar o mundo. É mesmo? Então aí eu estou falando, se naquela época, os anos 70 e os anos 70 e os anos 80, um cientista tem coragem de falar isso, hoje eles fazem a mesma coisa, eles estão assustando a população toda com esse caos ambiental, com esse aquecimento global, com todas essas coisas. Porque tem os trilhões e trilhões e trilhões do Fundo Internacional. Exato. E o Trump, ele é o vilão aí por abandonar o Acordo de Paris. O que é esse Acordo de Paris? Esse Acordo de Paris é a criação de um fundo que você não tem a menor ideia para onde vai esse dinheiro do mundo inteiro, né? Para fazer a tal da mudança. Fundo Internacional. Um fundo internacional de arrecadação de dinheiro que estavam querendo 13 trilhões de dólares em mais ou menos 10, 15 anos. E tem aquelas taxas lá que ele até falou, não vou pagar essa conta, né? Qual é o grande mérito do Trump? É exatamente expor literalmente todas as cartas geopolíticas que nós estamos falando. Mas nós não estávamos sendo ouvidos por essa informação não chega no Brasil, de jeito nenhum. Não, de jeito A única coisa que chega na mídia aqui é o Trump é o filho da puta lá. O Acordo de Paris agora nós estamos tudo fudido e quem vai se fuder primeiro são os carinhas lá nas Ilhas Marshall, olha só, tudo fudido. Exatamente. Então ele expõe essas cartas geopolíticas da agenda global. Então quando você vê um presidente colocando isso às caras, né, fala assim, bom, então deixou de ser a teoria conspiração do Ricardo, do não sei o quê, do fulano e tal, e todos os cientistas estavam falando. E somos muitos no mundo, nós somos muitos. O que é esse relatório número 4? O relatório número 4 foi o relatório que o IPCC fez, né, teve muito ênfase em 2007. Já tem o quinto já publicado, né, já tem o AR5. Mas o AR4 foi interessante, que foi quando aconteceu a grande debandada de cientistas do IPCC. Eles alardeavam que eles tinham lá uns 2.000 cientistas. O IPCC é o Intergovernmental Panel of Climate Change, é isso? É o painel internacional das mudanças climáticas da ONU, né? O painel da ONU. Ele tem um irmão antecessor a ele, que é o IOTP, que é o painel do ozônio, é 87, o IPCC é 88. O ano que vem ele vai comemorar 30 anos e até hoje eles não acharam evidência do aquecimento global. É muito interessante, né? Quase um terço de século e cadê a prova científica? Não tem. Mas interessante que o quarto relatório foi quando teve a enorme debandada de cientistas, quando eles perceberam a jogada geopolítica que estava por trás daquelas coisas que eles estavam escrevendo. Mas, na verdade, quando você lê os grandes relatórios, não tem conclusão absolutamente nenhuma lá.
Eles dizem assim, olha, a gente não sabe o que o clima vai ser. Então, mas isso não me serve para a minha agenda global. É neste passo que está o pulo do gato. Eles vão juntar os burocratas e os zongueiros e vão fazer o sumário para executivos, um documentozinho de 25 páginas que teoricamente está fazendo a síntese das 3.000 páginas que estão do documento. Então são grande. 3.000 páginas desse relatório número 4, onde eles não concluem que o mundo está aquecendo, mas os zongueiros pegam lá alguns dados, é isso? Um resumo dos dados. Pior, simulações de computador. Como é? Como eles fazem isso? Porque é o seguinte, eles tentam fazer uma coisa no final do século, 2100. Mas, a gente não consegue saber nem o tempo meteorológico daqui uma semana, como é que você vai achar que vai estar o clima daqui um século? Então eles têm que fazer o quê? Simulações. Simulações são simplesmente cenários de computador. Você programa o que você quiser lá dentro e ele vai fazer essa simulação. Só que quando você pergunta para o IPCC quais são as coisas que você escreveu nesse código de computador, não tem o Sol lá dentro, está mal descrito, não tem oceanos, não tem nada, só tem o efeito estufa. Então a prova científica de que eles estão certos são os modelos que eles mesmos desenharam para fazer o clima. E esse efeito estufa, ele prevê que o CO2 segura a temperatura. Então é uma fraude. É uma fraude. Puta, a teoria física é fraudulenta, são vários físicos no mundo inteiro falando, e você desenha isso para ele simular. Mas é muito fácil as pessoas caírem nisso, porque por isso é importante você prestar atenção naquilo que nós estamos expondo aqui. Porque é muito fácil você tirar uma conclusão a partir do momento que você raciocina só um lado da moeda. Então aquele que é leigo e vê o documentário do Al Gore, o cara fica aterrorizado. Não, vamos dar o dinheiro pro Al Gore aí, vamos dar agora, porque nós estamos completamente fodidos. E esse documentário do Al Gore parece que ele é proibido, por exemplo, de ser exibido em Londres, porque ele tem dados que são falsos, é isso? Não, ele é completamente falso, né? Devia ser ficção científica e não documentário, né? Então, nas escolas britânicas ele é proibido de ser passado, isso é decisão da alta corte britânica, e se o professor insistir muito em passar, ele tem que primeiro mostrar todas as falsidades científicas que tem lá dentro. O urso polar morreu afogado, mas morreu afogado porque teve uma tempestade no oceano, ele se afogou, né? Não, mas aí tem os caras que falam assim, não, mas o urso polar, coitadinho, ele sai dali, aí ele tá em cima de uma calota, ele tá dentro do bloquinho, né? O growler, e tá muito magro. Porra, mas tá magro porque ele acabou de sair da hibernação, correto? Exatamente. E outra coisa que todo mundo não sabe, por que o urso polar fica em cima do growler? Porque na verdade é um enorme nadador. O nome científico do urso polar é urso marítimos, é o urso do mar. Ele vive dentro do mar. Ele nada 100 km se ele precisar, tranquilamente. Ele fica em cima do growler porque quando ele está dentro d'água, a baleia orca pode comer o urso. Ele faz parte da cadeia de alimentação da orca. Tem gente que fala assim, oh, mas o urso não vai ser comido pela orca, isso não existe. Não, isso é verdade. A orca não come urso de jeito nenhum. Sim. Tem documentários, inclusive. É mesmo? Documentários, inclusive, dos esquimós, né? É mesmo? Sim, sim. E a respeito de toda essa propaganda e tudo mais, né? E você sabe que, como você mesmo falou, debandaram muitos cientistas do IPCC quando começaram a ver que os dados eram fraudados, né? Eram feitos realmente para obter ganho político. Você mesmo tem essas opiniões, são opiniões fortes. Quais dificuldades que você enfrenta assim, na sua vida pessoal, mesmo profissional, por expor esse contraditório sobre a questão propagandista do aquecimento global? Quais são essas dificuldades na sua vida? A primeira é que acabou a carreira científica. Fizeram um ponto final na minha carreira completamente. Eu tentei, por exemplo, o concurso de livre docência. Eu fiquei um ano brigando por causa da banca, que a banca era aquecimentista. Enquanto eles não conseguiram manter 3 deles e 2 do meu lado, ou neutros pelo menos, eles não sossegaram. E acabei perdendo o concurso de livre docência. Isso em um ambiente acadêmico de cientistas que precisam do contraditório para serem cientistas. O mais interessante é que quando eu abri as caixas do meu memorial, as caixas estavam lacradas. Eles nem abriram para ler. Meu Deus do céu. Entendeu? Porque assim, uma das coisas que as pessoas falam assim, chegaram aqui no canal, você está negando a ciência. Porque 99% dos cientistas concordam com a Isso é fraude. Isso é fraude. Isso é uma fraude, já foi derrubado em 2013. Mais de 11 mil trabalhos científicos foram verificados.
99,9% não põe a mão no fogo por causa disso. Não põe. E ainda que colocassem, toda grande mudança científica na humanidade não veio pela maioria. Não. Veio por aquele que discordava e falava assim, olha, acredito que vocês estão errados nisso daqui, as coisas são dessa forma. A maioria só existe porque tem um fundo público, é dinheiro público que está sendo usado para essas pesquisas. Então a pessoa tem que entender isso. Então eu faço uma petição. O teu dinheiro, então eu faço uma petição, eu quero manter minha carreira, quero fazer lá meu currículo, eu ponho uma petição que qualquer coisa e o aquecimento global. Pronto, eu tenho os fundos garantidos. Cara, e boicotaram a sua livre docência. E agora foi o corte de salário, né? A última coisa foi agora o corte de 85% do salário. Hoje eu recebo mais ou menos R$ 1.600 de salário. Dizendo que eu não publico em revistas, né, não sei o que, as publicações indexadas, tudo, nada é avaliado na universidade. Infelizmente, é politicagem pura. Tiraram 80% do seu salário. 85% do meu salário e corte de dinheiro do meu filho. É incrível. E ainda chega canalha, filha da puta, dizendo que você é financiado por ONG internacional, que é de bancada ruralista, bancada da bala, bancada do caralho a 4, não sei. É revoltante. É revoltante, né? É revoltante. Porque eles sabem toda a tua história da sua vida, dentro do sistema da universidade, eles sabem toda a história da sua vida, que você está com o empréstimo do banco, que você está construindo a casa para sua família. Então, por exemplo, o banco simplesmente confiscou o salário inteiro. Né? É uma coisa, Meu Deus do céu. é uma coisa terrível. 85% a menos do teu salário para defender uma posição científica. Exato. Só para mostrar os dados. Porque o que você faz além disso? Mostrar os dados. Então, se você aí acha que o professor Ricardo Augusto Felício está errado, mostre os dados onde ele está errado. Mostre quais são os dados que dizem que nós vamos morrer tudo afogado. Mostre, por favor, onde diz que nós vamos morrer tudo queimado e sufocado. O pior de tudo é mostre que é o homem que fez aquele dado ser daquele jeito. Exatamente, isso. Mas mostre então. Então é uma situação realmente assim que é deplorável, onde você não pode fazer ciência. Não existe. Eu quero que você entenda o seguinte, não existe ciência sem o contraditório. Não existe ciência sem uma outra pessoa falar, né, e expor dados que não são os dados da maioria. Porque isso não é ciência, então isso daí é o argumento para popularidade. O mais triste, Nando, é que nos próprios pareceres feitos, eu tenho tudo isso documentado, tudo muito bem documentado. Eles me censuram contra o artigo 4 e 5 da Constituição, que eu não deveria vir a público manifestar as minhas posições, e vão contra a própria universalidade, que você tem o direito de fazer pesquisa de qualquer coisa. Eu fui censurado de continuar as minhas pesquisas na Antártica. Você não pode mais fazer suas pesquisas? Não tem mais nenhum direito dentro da universidade. Eu faço por minha conta, vou guardando meus dados. Quando for possível, eu continuo. Porque eu estou fazendo o primeiro catálogo de ciclones completo na Antártida. E disso saiu da minha livre docência, que eu quebro os paradigmas da escola norueguesa, que é das frentes frias e tudo mais, com as coisas que eu descobri lá. Então isso é uma coisa revolucionária demais, né, para a ciência. Não, imagina, você não viu isso. É muito interessante. Então assim, eu quero que você realmente preste atenção. Você tem aqui um professor que dedicou a sua vida inteira para o estudo do clima, que junto com ele é seguido em suas opiniões por diversas outras pessoas que não conseguem ver toda essa manipulação de dados. Tá? Meu pai foi professor também a vida inteira, ganhando pouco. Tá? E aí você vê um professor que já ganha pouco, perde 85% do salário, passa por todo tipo de coisa que você pode imaginar, tá? De xingamentos na internet, de desrespeito em todos os lugares, de até mesmo ameaças, né? Ele é tolhido de fazer a pesquisa dele, tira do próprio bolso, tá? Porque ama o conhecimento, porque ama a busca pela verdade. Nós estamos falando aqui de buscar a verdade, tá? De buscar o que está acontecendo de verdade. E é isso que acontece com um cientista brasileiro. Isso é uma vergonha nacional que fizeram com o professor Ricardo. Isso é uma vergonha para todos nós, tá? Que queremos saber, tá? Que queremos
queremos entender os dados, entender as coisas, entender o outro lado do argumento. E isso acontece no nosso país. Né? E essa daqui é a nossa última pergunta, e as pessoas agora podem refletir a respeito desse drama, que se torna um drama, não só um drama para a ciência, porque você vê a ciência subjugada por uma agenda, não só por uma agenda, mas por um movimento político, né? Não é mais ciência por ciência, é ciência por adesão. Né? Você vê também um drama pessoal de uma pessoa que ama a ciência, que dedicou a vida para a ciência desde 91, com mestrado, com doutorado, com estudo a respeito disso, né? E tratado dessa forma, né? E menosprezado e realmente as pessoas, né? E mesmo o próprio ambiente acadêmico fazendo esse tipo de coisa, o que é realmente lamentável, uma posição vergonhosa. E o que você acha, professor? Quais são as consequências para o Brasil? O senhor já está sofrendo aí, o senhor não você, mas está sofrendo essas consequências na pele, né? Quais são as consequências para nós, para o nosso país, que é um país miserável, que é um país onde as pessoas não têm educação, não têm saúde, não têm segurança, nada. Quais são as consequências para o nosso país por se comprometer com esse acordo de Paris? Essa pergunta é muito boa, né? Porque a gente sempre é taxado de o destruidor da natureza. Pelo contrário, né? A gente sempre defende e ama muito. Quem fala isso de mim não conhece absolutamente nada, né? Eu sou um dos maiores defensores da natureza. Eu também faço parte de ONG ambiental também. Então, não é por aí. O que a gente combate é o discurso ambientalista e ideológico que está por trás dessa maquinação toda. Claro que a gente tem que usar a floresta amazônica, a gente tem razão, tem engenharia florestal, claro que a gente tem que usar o meio ambiente para o nosso favor, mas tudo isso é feito com racionalidade, ninguém vai lá e destrói tudo. Mesmo porque se cortasse a floresta amazônica inteira, onde você ia pôr todas as madeiras? Não tem onde pôr madeira, tanto que é. Né? Então as pessoas gostam de misturar, usar a lógica da coerência. Se você não aceita uma coisa, você... E outra coisa, quando você fala a respeito da regeneração de uma floresta, né? Eu já vi gente maliciosa dizendo que você quer a destruição da floresta. Né? Por exemplo, você fala que uma floresta pode se regenerar, tropical, sim, né? Ela se regenera no período de 20 anos, né? Sem a interferência do homem, em 20 anos essa floresta se regenera. E daí a pessoa maliciosa conclui que você quer a destruição de todas as florestas. Você tem que viver com isso. Mas quais são as consequências, quais são as consequências para o nosso país? A primeira coisa é atacar a base da estrutura do país, que é a energia e a produção. Quando você ataca essa base econômica do país, você começa a desmontá-lo. A gente vê, por exemplo, quando você manipula, isola pedaços muito grandes de estados, né, com áreas ambientais que na verdade não precisariam ser tão grandes. Nós somos os maiores ambientalistas do mundo, o Brasil. Então você vai engessando a parte econômica do país, né, submetendo a gente, né, a esta agenda, e você vai quebrando a parte econômica, portanto levando as pessoas a mais miséria. Isso é que faz parte dessa agenda. Por quê? Por incrível que pareça, nesses documentos que a gente está olhando, o IDH é um problema. No seguinte quesito, quanto maior o IDH de um país, mais ele contribui para o aquecimento global. A gente achou isso em documentos e pesquisas. Tá? Então, o que é desejável? A parte miserável do planeta, ou seja, as pessoas têm que estar na miséria, porque miserável é bom para o meio ambiente, ele é bom porque o planeta não acontece nada. Então, é uma lógica assim, muito terrível. Ou seja, quanto mais aborígene, indígena e nós vivemos na floresta a subhumanidade é desejável. Isso a própria assessora da ONU fala, ela quer que a população do planeta seja extinta, né? Praticamente. A gente pegou documentos em que um oceanógrafo francês, né, o Jacques Cousteau, todo mundo também gosta muito dele, mas ele fala que tinha que morrer 350 mil pessoas por dia para o planeta ficar bom. A gente pegou, a gente tem esse documentário da Unesco, a gente tem gravado. Tudo que a gente está falando não é a
aleatoriamente. A gente acha os documentos, nossa equipe, a Fake Climate, está procurando essas coisas e traz, tem a prova lá. Ele falou isso. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, chama-se Mito da Superpopulação, né? Onde você vai perceber que esse mito, né, de 7 bilhões de pessoas no planeta, que vai acabar a água e comida para todo mundo. Isso é absurdo. Mentira, total. Vejam aqui no canal. Ou seja, nós somos um país miserável, nós somos um país pobre, um país sem saúde, sem educação e tudo mais, e ainda vamos ter que contribuir para um fundo internacional a respeito das mudanças climáticas e batem no peito, com orgulho que estão fazendo isso. Os protagonistas dessa história maquiavélica, diabólica que está sendo colocada. Nós somos os protagonistas. É assustador tudo isso. O mais assustador é que isso passou pelo Senado e o Congresso em 98 dias. Por unanimidade. Não tivemos nenhum deputado, nenhum senador que questionou isso. Em 98 dias, né, o executivo vai lá fora, assina um acordo, volta para dentro do país e fala, resolve isso aqui. 98 dias isso foi cumprido. Isso é mais assustador ainda. Eles não estão pensando no povo brasileiro e nas nossas forças produtivas para manter o país economicamente viável. Professor, para finalizar, a última pergunta. Tem floresta porque chove ou chove porque tem floresta? Esse é o paradoxo Tostines, né? A floresta está lá porque chove, né? Então, exatamente se a chuva ela migra para os hemisfério norte e hemisfério sul. Quando ela migra, a floresta tem seca na Amazônia. Por isso que aparecem os incêndios florestais. Né? Então a floresta está lá porque chove, rainforest. E ela ajuda a ter mais chuva ou não? Não tem nenhuma explicação científica para isso daí. Isso foi uma outra anomalia que inventaram em 1973, mas não tem nada a ver com isso daí. Não tem a ver? Não. Uma última pergunta é o seguinte, esse negócio do clima aqui, o Temer vai lá, bateu no peito, tal, etc. E não teve resistência nenhuma na Câmara, do Senado. Nós não temos nenhuma representatividade nesse sentido. Curioso. Lutar contra essa agenda global. Não, os políticos morrem de medo, né? É gozado que nem a bancada chamada ruralista defendeu os próprios agricultores, né? Que então, são os grandes vilões do clima no Brasil, são os agricultores, coitado deles, né? Os cientistas, então, que estão no topo da carreira, que não concordam com essa palhaçada toda de dados falsos, de mentiras, de falcatruas, de argumento pela popularidade, todos esses cientistas estão absolutamente sozinhos e sem nenhuma representatividade, é isso? É exatamente, como já aconteceu no passado na história, se repete, e quem vai nos dar a redenção serão os cientistas do século 22. Professor Ricardo, um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pela entrevista. Muito bom.